Graça e paz, queridos, graça e paz, que a graça do Senhor, que a paz dele esteja com a sua vida, esteja com a nossa vida, hoje, todos os dias, amém? Estamos aqui em mais um Vem para o Cenáculo, momento de reflexão, momento que nós vamos compartilhar um texto bíblico onde nós vamos refletir um pouquinho sobre ele, certo? E se você tiver algum pedido de oração, fique em liberdade, pode colocar lá que nós estaremos encaminhando ao nosso grupo de oração 24 horas, certo? Estaremos orando ao final, entendeu? Nós estaremos compartilhando aqui, eu queria compartilhar com você um salmo de Davi, um salmo número 60, nos versículos 11 e 12. Diz assim o salmo: dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos adversários. Hoje em dia nós vivemos um mundo em que as pessoas têm confiado em tantas coisas. A confiança tem sido em empresas, em negócios, em valor financeiro, e as pessoas têm confiado em outras pessoas mais do que em Deus, né? Infelizmente nós temos visto isso, nós temos vivido isso, onde muitas pessoas, né, a nossa sociedade hoje tem sido baseada nisso, né? Mas o salmista nos encoraja a nós confiarmos no Senhor. E ele diz: dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Eu queria falar com você um pouquinho sobre esse ponto. O socorro do homem, né? O ser humano, a capacidade dele de socorrer, ou de ajudar, é muito pequena, queridos. Nós somos humanos e falhos, e Jeremias já dizia, né, que maldito o homem que confia no homem e que faz dele o seu braço, né? Então, e esquece da confiança no Senhor e passa a confiar no ser humano. Isso é muito perigoso, né? Porque o ser humano, ele é falho. Nós precisamos reconhecer a nossa finitude, a nossa fraqueza, a nossa humanidade, né? E confiarmos mais em Deus. O salmista, ele fala isso, né? Que inútil é o socorro do homem. Ele sabia de onde vinha o socorro. Ele sabia de onde esse socorro viria. Aí ele passa a falar sobre isso. Com Deus faremos proezas. Com Deus, esse é o segredo. Se de um lado a nossa suficiência é muito pequena, nossa limitação é muito grande, de outro lado o Senhor não tem limitações. O poder dele é infinito, né? E a suficiência do poder de Deus, essa é ilimitada, né? Nela nós podemos confiar. Com Deus nós faremos proezas e Ele pisará os nossos adversários. Muitas vezes nós encaramos, olhamos para a nossa vida e nós queremos vencer sozinhos. Nós queremos, quando nós vemos, nós já fizemos os planos, nós já fizemos todas as coisas e nós esquecemos de colocar Deus na nossa frente, Deus à nossa frente, tanto dos planos quanto na hora de pedir um socorro, né? E aí nós nos precipitamos, nós nos envolvemos com aquilo que não é certeza, né? Não é realmente certo, mas nós confiamos mais no homem do que no Senhor. E o salmista, ele nos adverte a respeito disso, e ele fala dele. Com Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos adversários. Aonde nós estamos pondo a nossa confiança, né? Aonde nós realmente estamos pondo toda a nossa confiança? Nos momentos alegres, nos momentos de dificuldade, aonde nós estamos embasando a nossa vida? Aonde nós estamos derramando, né, a nossa ansiedade? A palavra de Deus diz, lançando sobre o Senhor, né? Sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós precisamos ter um direcionamento a respeito de onde nós estamos direcionando as nossas forças, a nossa confiança. O salmista, ele conhecia. Então o poder de Deus, ele é ilimitado, só o poder de Deus é ilimitado. Só Ele, só com Ele. E por isso nós precisamos mergulhar em Deus. Por isso nós precisamos buscar nele, aumentar a nossa intimidade com ele, nos aprofundarmos no nosso relacionamento com ele, né? Colocar ele à frente da nossa vida.
colocá-lo realmente em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o evangelista também, o autor de Mateus, ele fala para nós que nós devemos buscar em primeiro lugar o Senhor, o reino de Deus, e as demais coisas. As demais coisas serão acrescentadas. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos antes mesmo que nós peçamos a Ele, né? Ele já sabe. E por isso Ele quer uma intimidade conosco, que nós possamos confiar nele acima de todas as coisas. E como que nós podemos nos aprofundar nesse Deus? Como que nós podemos nos aprofundar nesse relacionamento com Deus? Através da oração, através da nossa entrega, da nossa adoração, de termos um tempo com Ele, com a palavra dEle, e derramarmos a nossa vida diante dEle, né? O poder da oração é o que gera dependência na nossa vida em relação a Deus. É quando nós oramos, quando nós nos entregamos a esta oração. O salmista Davi, ele era muitos salmos dele falam desse relacionamento com Deus em oração, né? E nós precisamos aprender, ou entrar, ou nos aprofundar, ou mergulhar mesmo neste relacionamento com Deus, né? Um exemplo de uma oração, a oração de Ezequiel. Diante da ameaça do povo assírio, havia um grande exército vindo contra o povo de Israel. E o rei Ezequias foi orar. Ele diz a palavra que ele foi orar. Quando o inimigo se levantou, ele foi orar. E quando ele orou, o Senhor agiu. O Senhor, ele realmente, ele trouxe a vitória, que humanamente falando era impossível, mas o Senhor deu a ele. As alianças, ele não confiou nas alianças humanas, mas ele confiou nas alianças, na aliança suprema com Deus, né? E esse deve ser o nosso exemplo. Nós precisamos confiar em Deus, na sabedoria dele, nos planos dele que não podem ser frustrados, né? Os nossos planos muitas vezes são frustrados. Muitas vezes nós começamos um projeto e no meio desse projeto nós percebemos que ele não é aquilo que a gente esperava. E aí nós nos frustramos às vezes, mas o Senhor diz que os planos dele não são frustrados. Ele já começa e ele sabe o final de todas as coisas. Ele conhece a nossa vida, ele conhece as nossas fragilidades, a nossa limitação, mas ele não tem limitações. Amém? Então, assim, o que nós podemos concluir, né? Que o salmista nos ensina sobre o socorro, sobre aonde está o socorro. E o socorro humano é limitado, mas o socorro de Deus não é. O socorro de Deus é ilimitado, ele é infinito. Ele criou as estrelas, ele criou o céu, ele criou todas as coisas e criou o homem. Ele nos criou e ele sabe como resolver todas as questões referentes à nossa vida. Amém? Que nós possamos depositar realmente a nossa confiança em Deus, depositar toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Eu queria que nós agora, nesse momento, estivéssemos orando agora. Vamos orar agora, curve a sua cabeça, vamos estar apresentando a nossa vida ao Senhor. Amém? Amém? Ah, Senhor eterno, Deus todo-poderoso, eu quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é um Deus infinitamente sábio e poderoso em tudo que o Senhor faz. O Senhor sabe de todas as coisas. Meu Deus, eu quero apresentar cada um que está assistindo esse momento. Eu te peço que o Senhor vá de encontro, meu Pai. Senhor, que o socorro venha da tua parte para cada um, para a minha vida e para a vida daqueles que estão assistindo junto comigo, meu Pai. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, estabelece um tempo novo nas nossas vidas, em que nós possamos realmente confiar no Senhor e depositar no Senhor toda a nossa confiança e a nossa dependência esteja, Senhor,
depositada no Senhor, que nós possamos depender do Senhor em todas as coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre as nossas vidas, derrama sobre nós mais e mais do Teu Espírito Santo. Que nós possamos crescer na graça, que nós possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra, que nós possamos crescer no conhecimento de quem o Senhor é realmente na nossa vida. Porque assim nós poderemos caminhar dentro daquilo que o Senhor tem determinado para nós. Os Teus caminhos são retos e verdadeiros. Meu Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua graça e abençoa cada um. Senhor, em nome de Jesus que eu peço, confio e agradeço para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, você já sabe, seu pedido de oração será encaminhado para o nosso grupo, né, de oração, e ali nós estaremos orando por você, pelas suas causas, e o Senhor, Ele é quem dá a resposta. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau.